Vamos esperar mais um pouquinho, das 7h30, né? Que é o horário que a gente marcou. E é isso. E como é que você tá? Tá tudo Tudo bem, bem? tudo bem. Semana muito corrida, muita coisa, mas tá tudo fluindo. Ah, E você, como é que você tá? que bom. Tô bem também, né? A gente tem que ficar esperto, né? Para fazer o que tem que ser feito, porque tá Ah, passando muito rápido. E aí eu senti, né, de fazer essa live, porque eu acho que por meio da live a gente vai atingir mais pessoas, vai esclarecer as dúvidas sobre o uhum, processo, né? De como que acontece a terapia. Teve a jornada, uma nova mulher. Depois da jornada a gente vai fazer o aprofundamento, que vão ser 7 encontros pelo Zoom, uhum. né? Onde a gente vai trabalhar cada uma das etapas. E o primeiro encontro vai acontecer na semana que vem. Eu senti de fazer a live para a gente fazer um aquecimento, né? Sobre o tema, explicar um pouco mais. As pessoas que tiverem dúvidas podem encaminhar uma mensagem, a gente vai estar respondendo também, na medida do possível, né? E então é isso. Para quem não me conhece, eu sou Baba Vargas, eu sou ex-executiva, sou. Já deu 7 horas? Sete e Já, meia? já sim. Faltou um minuto. Já? Acho que a gente pode Uhum. começar, né? E depois, se for o caso, eu gravo e publico depois, divulgo para outras pessoas. A Marjorie é muito bem-vinda. Nós nos conhecemos na exposição que aconteceu no Museu de Congonha. Toda vez que eu vejo a Marjorie, eu vejo a Baba Yaga, a mãe selvagem, né? É uma figura muito forte, muito expressiva, né? Acho que você já trilhou uma jornadinha aí bem boa, né? Para chegar nesse lugar de autenticidade, que é o lugar da Baba Yaga. Oi, mãe, minha mãe tá aqui, viu, gente? Oh, Acabou de entrar. E, e é isso. Né? Acho que você também, Marjorie, vai poder contribuir bastante com a sua experiência. Fica à uhum. vontade, tá? A Marjorie é psicóloga, né? Trabalha na Casa de Mulheres em Congonhas. Se você quiser falar um pouquinho sobre você também, eu vou falar um pouco sobre mim, depois você fala Uhum. sobre você, e aí a gente conversa. Pode Pode. ser? Bom, eu conheci a Então Baba tá. Vargas numa exposição que teve lá no museu. E foi muito profundo, assim, porque a Baba ela tem essa característica de conseguir, com a sua ludicoterapia, com a sua metodologia, acessar algo que está na gente, mas que a gente não consegue enxergar, né? E são sempre falas, são sempre escutas que tocam a alma da gente dentro da nossa jornada enquanto mulher, enquanto feminino, né? Em qual lugar que a gente está, como que está a nossa criança interior, como que está a nossa relação com a nossa mãe, como que está a nossa relação com nós mesmos, né? Enquanto mulheres dentro dessa jornada, porque às vezes a gente já é adulta, mas a nossa parte criança está lá assim, guarda, sozinha. E a Baba, ela tem essa meio bruxa, né? Ela consegue intuitivamente acessar essa criança que está perdida, assim. E foi muito isso que eu senti na primeira experiência que eu tive contato, né, com a Baba Vargas. E depois teve um outro momento lá no CRM, que é a casa onde eu trabalho com mulheres em situação de violência, que a gente fez uma formação também sobre a ludicoterapia, e aí também a gente conseguiu fazer essa parte da dança, que também é muito importante, que faz a gente circular melhor a energia, que está muito dentro desse campo do feminino, do criativo, e depois a jornada da mulher. Então, todo esse processo tem sido um processo de autodescoberta, de conhecimento de mim mesma, e dos processos femininos muito grande, assim, a partir desse contato que eu estou tendo com a Baba. É muito rico. E meu nome é Marjorie, né? Eu sou psicóloga, trabalhei em Brumadinho, trabalhei com população em situação de rua. Atualmente eu trabalho com mulheres vítimas de violência. E estou aí nessa jornada, assim, profissional e pessoal, tentando compreender melhor o mundo, compreender melhor os campos sociais. E isso está muito relacionado com a gente também, né? Com o nosso interior.
com a nossa própria jornada interna. Eu estou aqui me descobrindo e tentando também descobrir o universo feminino que está aí em volta, tudo que cerca ele. Sim, bem-vinda. Obrigada pela partilha. Então, meu nome é Baba Vargas, eu sou ex-executiva, eu trabalhei em empresa há muitos anos, eu tive uma empresa há muitos anos na área de mídia digital, né? E fiz essa transição para terapia. Nesse processo todo, né, veio à tona a arte com muita força. Em 2020, 2018, eu mudei para a natureza, depois de ter criado uma casa holística em Belo Horizonte, de ter participado de muitos processos de cura dentro dessa casa, com vários terapeutas de ponta, né, com várias pessoas que passaram pela casa, foi rico demais. Eu mudei para a natureza e fiquei em imersão criativa 3 anos. E nesses 3 anos eu criei mais de 150 pinturas intuitivas e a coleção La Loba, baseada no livro Mulheres que Correm com Lobos. Na sequência veio o método Lúdica Terapia, né? 2019 foi o início da pandemia, eu comecei a trabalhar com mulheres online por meio desse método, que inclui as jornadas, o aprofundamento VIP, o aprofundamento coletivo, e agora as vivências, né? De arte do feminino. E sou muito realizada nesse trabalho, sinto que é realmente o meu propósito, né? Esse propósito de trabalho com o feminino chegou em 2017, para mim, de uma forma bem intuitiva. Eu não entendi muito bem, mas em 2018, quando veio à tona a coleção, por meio das pinturas intuitivas, ficou bem claro para mim, né, que esse era realmente o meu caminho. Né, utilizar a arte, né, especialmente a coleção La Loba, dentro desse trabalho de cura do feminino, né, e de ascensão do feminino no planeta. Então, desde então, eu venho realizando várias jornadas por meio dos contos do livro Mulheres que Correm com Lobos. Esses contos são muito ricos, muito ricos. Eu tenho esse livro desde 2005, eu li esse livro na íntegra 3 vezes. Em 2018, chegou para mim uma mulher, né, que precisava de ajuda, e ela falou que havia sonhado que cortaram as mãos dela. E aí, na hora, eu lembrei do conto A Donzela Sem Mãos, fui pesquisar no livro e percebi que todo o processo que ela estava vivendo estava descrito nas etapas desse conto. E aí eu comecei a pesquisar os outros contos e percebi que todos os contos têm no seu esqueleto informações muito antigas sobre as etapas do desenvolvimento da psique feminina. Aí foi um mergulho profundo, né? E estou nesse mergulho até hoje, né? E realmente é um processo maravilhoso, maravilhoso. Então, as jornadas são jornadas baseadas nos contos, e onde a gente trabalha de forma lúdica, de forma metafórica e simbólica, né? Essas etapas que a gente deve percorrer ao longo da vida, que são basicamente as primeiras: cura da relação com a mãe e o pai, né? A travessia interna, nesse ínterim, a cura com a criança, né? A criança na relação com o pai e a mãe, a travessia, o encontro com a Baba Yaga, que é a mãe selvagem, né? Que é a detentora do fogo criativo, que é a força vital criativa feminina. E a partir disso, a gente consegue, então, ocupar o nosso lugar, trazer à tona o nosso propósito e manifestar aquilo que a gente vem manifestar no mundo. Então, é isso, né? Basicamente, assim, o conto Vasalise é o conto que eu uso mais, porque ele é um conto de iniciação completa do feminino. Então, ele tem começo, meio e fim. Ele é perfeito, esse conto, sabe? E ele fala de uma menina que no leito da morte da mãe deixa o lugar seguro, né? E recebe a bonequinha, que é a bênção das ancestrais, e vai ser a guia pela floresta escura até a mãe selvagem. Então, costumo dizer que a lúdica terapia considera a psique como uma casa, né? Onde existem vários moradores que precisam ser vistos constantemente por nós. De outra forma, essa casa se torna uma bagunça.
Então, quem são esses moradores internos, né? Que podem ser representados também pelos personagens dos contos. Então, são é, o eu inferior, o eu superior, o eu observador, a criança interior, né? São o ego, que é um personagem muito importante na psique, é um personagem muito forte, especialmente na psique feminina, ele está bem presente, a gente precisa entender muito bem como, quando e de que forma ele atua em nossas vidas, para que a gente não caia em armadilhas, né? Os testes são infinitos e a gente precisa estar atento o tempo todo. Então, a gente precisa conhecer muito bem esses personagens internos, saber como, quando e de que forma eles atuam em nossas vidas, para que a gente possa redirecionar esses personagens ao longo da vida, né? Para que a gente tenha uma vida saudável, a gente não caia nessas armadilhas, pegadinhas, né? Que existem aí na nossa jornada. O nosso propósito é exatamente esse, é a evolução a partir desse autoconhecimento. Então, é isso. A gente está trabalhando, né, no aprofundamento, a primeira etapa, que é deixar morrer a mãe boa demais. O que é a mãe boa demais, né? Esse personagem interno da casa psíquica. A mãe boa demais é aquela mãe biológica, né, que foi útil na vida da menina até um certo ponto. Depois, ela precisa dar lugar, dar espaço para a mãe selvagem, né? Então, isso é muito importante, assim, a gente fazer essa transição, né? E a primeira vez que essa transição acontece na vida de uma mulher é na adolescência. Então, essa adolescente, ela precisa ter espaço para fazer essa transição da mãe boa demais para a mãe selvagem. Se isso não acontece, essa mulher vai passar a vida buscando fazer essa transição, né, sem muito sucesso, a não ser que ela faça um trabalho com a lúdica terapia e consiga refazer essa etapa que ficou perdida. Todos nós temos etapas perdidas, todos nós, né? Não é fácil mesmo, só que é muito importante a gente saber reconhecer onde que a gente está no nosso processo, né? Em qual etapa a gente se encontra nesse momento, quais as etapas ficaram perdidas e quais as etapas virão. E refazer essas etapas que ficaram perdidas para que a gente tenha uma base sólida para avançar na nossa jornada com sucesso. Avançar para onde? Para a casa da mãe selvagem, né, para o resgate do fogo criativo, poder pessoal, a força vital criativa feminina de criar a própria vida, baseada nos dons, talentos, qualidades únicas de presença que cada um de nós trouxe para manifestar no plano físico. Cada um de nós é um indivíduo único, né, que possui dons, talentos, qualidades únicas de presença, né, e um propósito para manifestar, para realizar no plano físico. Quando a gente cumpre esse propósito, quando a gente ocupa esse lugar no mundo, né, a gente contribui para a evolução do planeta. A gente contribui para a evolução de 7 gerações que vieram antes de nós e 7 gerações que vieram depois de nós. Então, é muito importante a gente assumir essa responsabilidade por essa casa psíquica, né? E aí eu faço também um paralelo, como se fosse a própria casa, né? Como que a gente lida com a própria casa, né? A gente, a gente limpa essa casa diariamente, a gente retira as ervas daninhas do jardim, né? A gente está atento ao que acontece nessa casa, né? Se tem um vazamento, se tem uma infiltração, né? O que é que está acontecendo nessa casa, né? E a gente vai fazendo essa manutenção ou não? Ou a gente deixa o mato crescer, larga para lá, deixa empoeirar, né? Ah, e está sempre procrastinando, deixando para depois, deixando para depois. Então, assim, eu tenho uma mestra da Cabala, né? Que falava muito isso, use, mantenha, mantenha e use. Use, mantenha, mantenha e use. Na nossa casa física, deve ser assim. E na nossa casa psíquica também, né? Use, mantenha, mantenha e use, né? O que está acontecendo aí? Quais os sentimentos, as crenças, os bloqueios?
Quais os pensamentos? Que vozes são essas, né? Que interferem no nosso dia a dia o tempo todo? De quem são essas vozes? Quais são os personagens que estão atuando aí nessa casa psíquica, né? Porque são personagens que nem sempre estão de acordo com qual caminho a gente deve seguir. Então, existem muitos conflitos nessa casa psíquica, né? E como que a gente pode redirecionar esses personagens da melhor forma para que a gente possa seguir de um lugar saudável, né? Do prazer positivo saudável. E a gente trabalha muito também com a cura da criança, né? A cura da criança por meio da técnica da bonequinha, por meio de experiências e vivências práticas, né? A Marjorie já teve a oportunidade de participar. Então, o trabalho é bem prático mesmo, é de enxergar o que precisa ser visto por trás dos sentimentos, por trás dos pensamentos, por trás dos bloqueios, dos condicionamentos, né? Tudo que está na nossa frente é parte de nós. E aí, por meio da ludicoterapia, a gente consegue também interpretar, né? Quais são as informações que estão chegando para nós por meio do que está à nossa volta? O que isso quer dizer sobre nós? Né? E aí a gente consegue, a partir desse lugar de autoconhecimento, ressignificar, né, toda a nossa história. Porque a gente faz parte de um campo morfogenético, um campo familiar, né? E a gente traz essas informações desse campo também. Então, muito do que a gente vive hoje, né, nem sempre é da nossa essência. Às vezes são sentimentos que a nossa mãe teve, que a nossa avó teve, que a nossa bisavó teve, que estão gravadas no campo e que chegam até nós. E muitas vezes a gente reage a determinadas situações baseadas nisso, e não baseadas no caminho da nossa essência. Então é muito importante a gente saber diferenciar o que é nosso e o que é do campo ancestral, né? Também é muito importante reverenciar esse campo, porque afinal é por meio dele que nós estamos aqui, né? Isso também tem a ver com a primeira etapa, que é a mãe boa demais, a cura da relação com a mãe e a cura da ancestralidade feminina, né? Então essa é a base da nossa jornada. Então, como tem sido a sua relação com a sua mãe, né? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Como é que está a nossa relação com a nossa mãe? E nem sempre é fácil, né? Alinhar essa relação, porque é uma relação de um vínculo muito forte, né? É o primeiro alimento que nós recebemos durante a nossa existência, né? É um vínculo muito forte que às vezes perdura para o resto da vida e a gente não sabe, e nem sempre como um vínculo saudável, né? Então, isso também é muito, muito importante a gente identificar. É um vínculo de codependência, né? É um vínculo de projeção, de espelhamento. Como é que a gente está relacionando aí com a casa psíquica dos nossos pais, né? E mesmo que eles não estejam mais aqui, muitas vezes eles interferem tanto quanto se estivessem, né? Então, tudo isso é autoconhecimento, tudo isso é a gente investigando aí essa casa psíquica, entendendo como que a gente funciona, para que a gente possa alinhar o que for preciso, redirecionar, né? E arrancar essas ervas daninhas, abrir espaço para o novo emergir, né? E o novo tem a ver com a nossa essência, com os dons, talentos, qualidades únicas de presente. Então é isso. Você tem alguma pergunta, assim, dentro de tudo que eu falei? Tem alguma curiosidade? Porque é bom, né, ir perguntando para eu ir me direcionando, assim. Como que é isso para você, Marjorie? Como tem sido a sua relação com a sua mãe? Então, porque a cabeça pensa onde o chão pisa, né? E recentemente Uhum, eu tenho escutado muitos relatos de violência contra mulheres, seja com companheiros, seja com pais, sejam com mães. E na medida em que você foi trazendo essa questão da cura interior, desse alinhamento com o feminino, com o masculino e com a mãe, né? Com a figura materna e com a figura paterna, vou te fazer uma pergunta difícil, porque pensando como que fica esse lugar desse alinhamento e desse acertamento de contas psíquico nesse campo com os familiares que às vezes podem, muitas vezes, ter um histórico de violência.
Uhum, Isso aí não sei. Uhum. entendi. É sempre enxergando o que precisa ser visto, tá? Tudo que está na nossa frente é parte de nós. Absolutamente tudo. Então, o que que essa situação quer dizer sobre você? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer, sabe? E aí, dentro da lúdica terapia, a gente trabalha com métodos muito eficazes, assim, onde essas informações chegam de forma muito rápida, né? A gente consegue acessar esse campo de informação que contém tudo sobre nós, sobre o campo da família, né? E quando a gente olha para essas situações e enxerga que muitas vezes isso tem a ver com a gente mesmo, fica mais fácil de fazer uma escolha diferente, entendeu? É sempre a gente com a gente mesmo. Nunca é a gente com o outro. É sempre a gente com a gente mesmo, entendeu? O que essa situação quer dizer sobre mim? Ou sobre o meu campo familiar, né? E aí, quando a gente enxerga de forma clara e faz o trabalhinho, né, que eu chamo de trabalhinho, de liberar essa informação e substituir essa informação por outra, fica mais leve. E a cada situação nova que acontece nesse sentido, se a gente parar, olhar, enxergar, fazer o trabalhinho, liberar, substituir, a gente vai conseguindo transformar esse campo, né, aos poucos. A gente vai conseguindo fazer escolhas novas, escolhas diferentes. A gente consegue, por exemplo, não enganchar na historinha do outro, entendeu? Isso já é um grande passo. Quando a gente não engancha, não reage. Quando a gente escolhe atuar do lugar do adulto, a gente age ao invés de reagir. Quem reage é a criança. Uhum. Quem reage é a criança ferida. Muito interessante você colocar. Claro que às vezes é importante pegar a espada, né? Que eu costumo brincar, que a espada naturalmente é do homem. A arma da mulher é o cálice e a intuição. A gente tem a capacidade de antever o que vai acontecer no futuro. Todas as mulheres têm essa capacidade. Todas as mulheres têm essa intuição muito forte. E é algo característico das mulheres. Essa é a nossa principal força. Mas, às vezes, é importante pegar a espada. É importante saber lutar com a espada. Mas nem sempre, né? O caminho é sempre enxergar o que precisa ser visto. Procurar não reagir e agir. Mas, se for preciso, pega a espada. É Saiba muito lutar com a interessante espada. isso que você colocou de não reaja, né? Haja. Porque todas as reações que a gente tem instintivas, elas têm a ver com alguma reação orgânica do nosso corpo, por exemplo. Se alguém fala alguma coisa, você fica nervoso e reage de uma forma violenta, possivelmente você tem adrenalina, você tem cortisol no seu sangue. Então você está reagindo muito mais por um estímulo fisiológico, biológico mesmo do seu organismo, né? Mais adrenalina no seu sangue, você está reagindo por esses estímulos instintivos, e por isso também essa relação com a criança faz muito sentido, porque quando a gente é criança, a gente é muito mais nesse campo do que uma ação, quando a gente consegue parar, refletir. Dificilmente a gente consegue ter esse processo de parar, refletir, tomar decisão e agir a partir daquilo que aconteceu quando a gente está com raiva, quando a gente está eufórico, né? Então é bem interessante essa colocação que você traz, assim, né? Não reaja, haja. Então traz esse campo de possibilidade da gente sempre agir a partir do que a gente pensa, do que a gente reflete, do que a gente chega a conclusões do que é possível naquele lugar e não pelo fulgor do momento, assim. E esse é o processo de amadurecimento, né? É, mas é um treinamento, né? É um treinamento, inclusive, com o Sim, corpo, né? sim. A gente trabalha muito corpo na lúdica terapia. Muito respiração, muito corpo, né? Onde estão as emoções mais primitivas? Uhum. Na região do umbigo, Sim. na relação com a mãe, né? E a gente normalmente respira só do peito para cima. A gente não respira no abdômen. No dia a dia, na correria, né? A gente respira de forma errada. Ou seja, essas impregnações, elas ficam aí. Quando
a gente é atacado, por exemplo, se isso não tiver um treinamento do próprio corpo, se não tiver um trabalho mesmo, né, de liberando, né, de ajustando, de alinhando, limpando mesmo essa região do umbigo, sabe, com a respiração, a coisa fica pior, Sim. né? Então, trabalho de corpo é fundamental. E o que eu chamo de trabalho de corpo? Respiração, né, atividade física, fortalecer mesmo a nossa base, a nossa estrutura no mundo, né? Ter os pés plantados no chão, estar aterrado com a terra, saber onde eu estou pisando, onde eu quero pisar, né? Escolher onde eu quero pisar. Mas para isso você tem que ter contato com o seu corpo, você tem que ter conexão com o corpo, né? Então a terapia ela não é só no nível da casa psíquica. A gente trabalha muito, muito, muito corpo, a gente considera o corpo muito importante, algo que culturalmente, né, não foi tão valorizado, mas o corpo sabe o caminho. A mente mente. O corpo sabe o caminho. Então, quanto mais conectados com o nosso corpo, mais a gente vai ter, ter consciência, sabe, das nossas ações, a gente vai tomar os passos de forma mais consciente, sabe, de forma mais segura, de forma mais presente, com mais presença, sabe? E na presença é onde a gente pode criar um novo. Porque se a gente não está na presença, se a gente não está dentro do corpo, se a gente está na mente só, por exemplo, a gente acaba estando mais no passado ou no futuro, né? A gente acaba entrando em historinhas de papai e mamãe, de ancestralidade, repetindo a historinha, entendeu? Sim. Ou projetando a autoimagem idealizada do que eu gostaria de ser, do que é o ideal para mim, do que futuro que eu gostaria, entendeu? E não, a gente só cria o novo, e eu chamo de novo, o que está gravado, né, na nossa essência. É o novo, mas que não é tão novo assim, né? É um novo porque está encoberto muitas vezes, mas é algo que é e sempre será, que são as qualidades únicas de presença do nosso ser. A gente só acessa esse lugar na presença, dentro do corpo, no aqui e agora, né? Então, o novo, ele só pode emergir nesse lugar. E para a gente chegar nesse lugar, é preciso, na verdade, é fundamental, é essencial trabalho de corpo, né? Tem uma mestra que falava, se você respirar no Hara todos os dias, você não precisa de terapia. Se você respirar da forma correta, você não precisa de terapia, porque a respiração, por si só, autorregula todo o sistema. E existem técnicas de respiração que a gente trabalha na ludicoterapia, né? Com esse objetivo. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. A gente acostumou a separar o corpo, né, da mente, o corpo do espírito, e nós somos integrados mesmo, né? E quanto mais consciência dessa integração a gente tiver, melhor para nós, porque está tudo interligado, sabe? Quando eu trabalho a respiração em algum chácara, por exemplo, né? Eu estou trabalhando nas áreas da minha vida. Eu estou abrindo espaço para que tudo flua melhor em algumas áreas da vida, entendeu? Se eu faço isso de forma consciente, eu contribuo muito para o meu processo de desenvolvimento, sabe? E aí também a gente faz uma correlação das etapas do desenvolvimento da psique feminina com as etapas, com chakras. Com chakras. Então, o chakra do umbigo, a relação com a mãe, as emoções primitivas, né? Tudo que a gente precisa deixar morrer, né? Deixar ir, liberar, para abrir espaço para uma nova postura, né, na vida. O chakra do plexo solar, a relação com o pai e a madrasta, né, do conto. Então, a menina deixa morrer o lugar seguro, recebe a boneca, que é a bênção das ancestrais. O pai da menina casa com a madrasta, que não gosta da menina, maltrata e a faz de escrava. E quanto mais ela se submete, mais a madrasta maltrata a menina. A madrasta representa o eu inferior, e representa também a relação com o pai e com o patriarcado, né?
Então, ela é aquela vozinha que fala, ah, você não é de nada, você não dá conta, quem é você para conseguir, né? É uma energia da psique muito forte, que atua muito frequente na vida de todas nós, e que a gente precisa saber identificar quando ela atua, e que às vezes é tão forte que se manifesta por meio de pessoas externas que vão atuar nesse lugar. Né? E aí a gente volta para a história que você trouxe, né? A questão que você trouxe. O que aquela pessoa fora de você está querendo dizer sobre as suas sombras? Né? E essas sombras, não só dessa vida, talvez de muitas vidas lá atrás, né? Então, o autoconhecimento também inclui isso. De onde que eu vim para onde que eu estou indo, né? De repente eu fui aí uma menina boazinha por 7 vidas. E agora eu estou tendo que ressignificar isso e fazer a minha jornada em direção à menina sabida, né? E aí é difícil, né? Mas saber que eu estou vindo desse lugar ajuda, né? A identificar quando os padrões antigos vêm à tona e você fala, não, isso não serve mais. Você deixa morrer esse lugar seguro, né? Essa forma condicionada de viver, de atuar na vida, e você substitui por uma outra informação, você escolhe fazer diferente. E a cada momento que vier esse padrão, você escolhe fazer diferente. Você identifica e escolhe fazer diferente. Né? Então, o trabalho é muito esse, identificar, reconhecer essas energias, né, internas da psique e fazer a escolha por uma nova informação no campo. E a gente vai fazendo esse trabalho até que, de repente, você se vê, né, se comportando de uma forma diferente, naturalmente, algo novo acontece na sua vida, você consegue, né, manifestar uma nova realidade. E são pequenas transformações, sabe? Não é nada grandioso que acontece de uma hora para outra e você se transforma. São pequenas transformações que vão ocorrendo ao longo da vida e quando você menos espera, você está num outro lugar, né? E aí você está já, né, num caminho mais saudável, onde você não se deixa afetar tanto pelo externo, onde você está muito mais conectada com a sua essência, com o seu propósito, né, com a sua realidade interior, e a partir desse lugar, né, de conexão com o seu propósito, com a sua realidade, a realidade da sua essência, você atrai para a sua vida tudo que ressoa com isso, tudo que está dentro do seu plano divino. Né? A gente tem um plano divino e cada um de nós tem um plano divino, né, com algumas possibilidades aí para a gente realizar nessa vida. E quando a gente faz o nosso trabalhinho de ocupar o nosso lugar internamente, né, assumir a nossa essência, a gente ocupa o nosso lugar fora e aquilo que é nosso chega para nós, naturalmente. Então, esse é o trabalho que a gente faz, né? E dentro da ludicoterapia, eu ensino o método. Né? Eu não tenho a intenção de prender ninguém com a terapia, porque é um trabalho que eu identifiquei que exige muita disciplina, muito comprometimento, né? É um trabalho diário, não é um trabalho para você fazer uma vez por semana. É um trabalho diário. Chega um momento que não dá tempo, sabe? Vem o sentimento, vem a situação e você tem que ter a ferramenta ali para você fazer, né? Então, eu sempre falo, veio aí um sentimento negativo, uma situação, né, desconfortável, para tudo, enxerga o que precisa ser visto e continua de um outro lugar, né? Então, é sempre esse o trabalho, olhar para dentro, porque se existe uma violência fora, se existe esse contexto fora, o que esse contexto está querendo dizer sobre você? Onde você está enganchando e co-criando essa realidade? Talvez com base em questões muito inconscientes, né? Talvez com base até em questões de outras vidas, né?
do seu campo familiar, né? De repente, você pode estar repetindo também a historinha de algum ancestral que viveu aquilo, que não foi visto, né? E quando você reconhece isso, você pode desmisturar. Eu devolvo para você partículas de consciência, né? Essa realidade, eu escolho uma nova realidade para mim. Então, é isso. Deu para entender? Deu sim. No finalzinho travou um pouco. Não sei se foi só aqui. Mas só no finalzinho. Foi só aí, aqui não. Sim. Deu para entender, sim. Me traz aquela frase, assim, né? De que tudo que a gente precisa está na natureza, né? Às vezes a gente toma um medicamento forte, mas às vezes tem uma planta que pode te ajudar, uma camomila, que às vezes você começa a ter insônia, que você pode tratar no comecinho com camomila, só que isso não é tratado e depois você não tem mais saída. E hoje atualmente, hoje atualmente a gente percebe, né, que a água é muito importante, a gente sempre está tomando água. E quando você traz a questão da respiração, me vem esse pensamento. Porque tudo que a gente precisa está na natureza. E tudo que precisa é farto. Então a respiração é uma coisa farta. Só que a forma como a gente respira não é trabalhada, a gente não pensa muito na respiração como deve ser feita. Mas são coisas que estão ali no dia a dia, na nossa vivência, que pode ser manifestada de uma forma mais saudável e que às vezes a gente não tem essa consciência, né? E acaba indo para caminhos muito tolos, chegar numa paz de espírito que está ali no nosso dia a dia, nas coisas que feitas, ou tomadas, ou experienciadas. É isso, exatamente isso. É uma reeducação, né? Uma reeducação dessa criança interior, né? Uma reeducação do próprio organismo, de como a gente aprendeu a viver, né? De como a gente está condicionado a viver. Eu mudei para a cidade tem pouco tempo e é uma loucura. Eu fico todos os dias chocada com o que eu vejo. Assim. Depois de 3 anos de imersão criativa na natureza, é insano, entendeu? As pessoas vivem de forma completamente alienadas de si mesmas. Como é que cria uma realidade nova desse jeito? Não cria. Vai repetir a história de papai e mamãe, vai ficar rodando em círculo o resto da vida, entendeu? Se a gente não aprende a respirar, fazer pausas, enxergar o que precisa ser visto, se a gente não cria um estilo de vida mais coerente com a nossa essência, fica muito difícil. Fica muito difícil. E Baba, Então, primeiro... Pode falar, desculpa. Tá travando um pouquinho. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Pode continuar. Tá. Não, é isso, é isso. A respiração é algo básico, básico. Respirar corretamente deveria ser ensinado nas escolas, entendeu? Então, assim, é muito básico. Respiração é muito básico, né? Para tudo, assim. Então, antes de entrar aqui, eu sentei um pouquinho, respirei lá fora. Antes de todos os atendimentos, eu sento um pouquinho, respiro lá fora, sabe? Só o ato de respirar parece que já reorganiza tudo, né? Às vezes eu tenho insights sobre o que eu preciso falar, o que eu preciso fazer, né? Sobre algo que talvez eu tenha esquecido. As informações estão disponíveis para nós. O campo sabe o caminho, né? Do que é melhor para nós. O problema é que a gente não conecta. A gente vive desconectado do nosso corpo, da nossa essência, né? A gente vive desconectado na nossa casa psíquica, não sabe o que acontece, a casa vira uma bagunça, daí a pouco a vida está uma bagunça. A gente tem preguiça de tirar as ervas daninhas. Eu, com as minhas mãozinhas, não. Pede outra pessoa. Aí fica esperando essa outra pessoa, que não tem nada a ver com sua casa psíquica, para fazer o trabalho que é seu.
Entendeu? Ou então tem gente que muda da casa psíquica. Não quer assumir a responsabilidade, larga a casa para lá e muda para casa do outro. É mais fácil. Não ter que mexer com nada, nem trabalhar para quê? Vou lá ficar na casa do outro, que é bem melhor. Não tem responsabilidade. Né? A gente chama da carruagem dourada que aparece pelo caminho. Então é isso, a responsabilidade é de cada um. E a casa é de cada um também. Se a gente não assumir, né? Se a gente não arregaçar as mangas e fazer o trabalho que tem que ser feito, a casa vira uma bagunça e a vida vira uma bagunça, né? Então, é isso. E isso inclui a respiração, as pausas, um estilo de vida que permita isso, né? E é só com trabalho mesmo, sabe? Então, assim, eu recomendo muito a yoga, as artes marciais, né? Trabalho de corpo, minimamente uma caminhada, né? Então, são coisas básicas que a gente tem que incluir no nosso dia a dia e que a gente não aprende a incluir, porque a nossa cultura não valoriza, né? A gente é o sucesso sempre ligado ao status, né? Você está sempre focado na aparência, né? Nisso, naquilo, mas e isso tem consequências no futuro, né? Então a gente tem que procurar evoluir, crescer de uma forma sustentável, saudável, né? Incluindo todas as partes da nossa vida, o corpo, a mente, o espírito, né? A espiritualidade que é tão presente na nossa vida, a gente não enxerga, não reconhece, passa por cima, né? E, e aí fica difícil receber ajuda até de Deus, né? Porque não faz uma oração por dia, não faz uma meditação, não conecta com a natureza, fica anos sem pisar na terra, na grama, né? E se pisa também nem valoriza, está focado em outras coisas, né? Então é tudo isso. É uma reeducação mesmo, sabe? E por meio da ludicoterapia a gente trabalha isso de uma forma lúdica, de uma forma leve, né? Então quem gosta de arte, quem gosta de contos, quem tem essa afinidade com as simbologias, com a filosofia, né? Com as histórias, com as metáforas, com conceitos, gosta, entende. Quem não tem, não entende nada. Então também a ludicoterapia não é para todo mundo, sabe? É para quem realmente se conecta com essa forma de enxergar a vida, né? Porque a gente trabalha muito dentro dessas metáforas, simbologias, a gente aprende a observar os sinais que a vida nos traz, né? Então eu morei na natureza há muito tempo, então assim, é muito rico, né? O universo traz tudo para nós o tempo todo. Né, sinais de qual caminho seguir, para onde que eu devo ir, né? Nem a historinha da boneca, da menina na floresta com a boneca, né? Que fala, vou para a direita ou para a esquerda, né? A vida traz tudo para nós, mas a gente tem que estar conectadas, né? Porque senão fica difícil. Então, o trabalho mesmo é uma reeducação, sabe? Uma reconexão com o próprio caminho, por meio desses personagens internos da casa psíquica, reconhecendo essas etapas que são básicas, a cura da criança interior na relação com a mãe, com o pai, né? Para que a gente possa criar uma base sólida para avançar na nossa jornada com sucesso, né? Jornada para onde? A jornada em direção a essa mãe selvagem, em direção ao nosso fogo criativo, que é a força vital criativa feminina, que existe dentro de toda mulher e dentro de todo homem também. Mas o meu foco são as mulheres, por causa do livro Mulheres que Correm com Lobos, da coleção La Loba, né? Mas pode ser adaptado também para os homens, sim. Então é isso. Bárbara, eu vou fazer uma Quer pergunta perguntar? agora. Diz alguma coisa? Para Sim. você que passou por esse processo, né? E teve esse momento de estar na natureza, de curar essa criança interior. E você falou sobre a questão da cultura. E a gente é socializada
para ser doce, para ser meiga, para ser gentil, né? A socialização do feminino é muito nesse lugar da Ah, docilidade. Como é que foi para você resgatar esse fogo interior e essa mulher selvagem, uma vez que quando essa mulher selvagem começa a existir, ela é muito taxada como louca dentro do campo social e das pessoas que estão acostumadas com a mulher dócil, né? Como é que foi para você esse momento, assim, do fogo criativo, quando ele surgiu, assim? E a questão do feminino e das relações. uh, vamos respirar. Eu sou taxada de louca até hoje, às vezes, né? A diferença é que isso não me afeta mais, assim, nem um pouco, sabe? Porque exatamente quando a gente ocupa esse lugar dentro, você sabe quem você é, né? E você assume quem você é. E você entende que você não tem que agradar todo mundo. E quem quer agradar todo mundo é a menina boazinha, né? E uma vez que você acessa essa menina sabida dentro de você, você pode atuar na vida do lugar da mulher saudável, do adulto, né? Que sabe que não vai agradar todo mundo, que sabe que sabe o que quer, sabe o que gosta, né? Que sabe do próprio caminho, do seu propósito, sabe de onde você veio, né? E como foi para chegar até aqui, né? Então é isso que importa. Mas a gente realmente, assim, o tempo todo foi um grande desafio. Foi um grande desafio o tempo todo, esse tempo todo de jornada, muitos testes, né? Muitas resistências externas, né? Porque na época que eu era empresária, eu definia tudo, né? Eu fechava os contratos, eu estava num lugar assim muito do patriarcado, né? Assim, eu era mais aceita, sabe? Então eu andava de terninho, é, salto alto, toda maquiada, toda engomada, né? E fazia aquela. Então, assim, eu era mais aceita. A partir do momento que eu saí desse lugar, é que eu percebi a realidade, né, da maioria das mulheres. E eu fiquei chocada. Porque do lugar da empresária, da executiva, eu fui muito respeitada. Muito. Mas quando eu fiz essa transição, e eu fui morar pela primeira vez na natureza, né? Graças a Deus, meus amigos todos esportistas, pessoas com a cabeça aberta, né? Tinha essa parte que era muito boa, assim, né? Do meio esportista, eles são muito bacanas, assim. Eu estava no meio deles. Mas eu comecei a observar nas entrelinhas a realidade das mulheres. E eu fiquei chocada. E eu fico chocada até hoje, para falar a verdade. Eu fico chocada até hoje com a falta de respeito da nossa cultura em relação ao feminino, em relação às mulheres. Sabe? É uma ignorância muito grande do simbolismo que é ser mulher, né? O simbolismo do feminino, assim, a importância do feminino. A mulher, ela é geradora, né? Você pensa. A mulher deu vida a todos os homens. Todos os homens nasceram por meio da mulher, né? Então é um portal de vida na Terra. Então eu sinceramente eu fico chocada até hoje com a forma como o feminino é tratado na nossa cultura, de uma ignorância absurda, né? Mas acredito que o trabalho de cada uma é autoconhecimento. Autoconhecimento, acessar esse lugar interior, né? A partir do momento que eu, né, trouxe a coleção La Loba, que eu comecei a expor, que eu comecei a mostrar esse trabalho para o mundo, as coisas têm se transformado bastante, né? Por quê? Porque está dentro do meu plano divino trabalhar com isso. Esse é o meu papel, sabe?
por meio da coleção, trazer essas questões à tona, né? E trazer esse poder feminino também à tona, sabe? Porque se eu conseguir acessar, você também consegue, né? Se eu consigo transformar a minha realidade, você também consegue. Por que não? Né? Se eu conseguir passar pelas etapas, e eu não estou falando que eu sou perfeita, não, tá? Eu vivo desafios até hoje, mas e vou viver para o resto da vida. Afinal, a gente está na Terra, né? Diz que na Terra a gente só evolui com o atrito dos pés no chão. Então é por meio do atrito mesmo. Mas esse atrito não precisa te destruir, não precisa te consumir. Você pode aprender a lidar de um lugar saudável com isso, entendeu? E fazer escolhas saudáveis na sua vida. Com conhecimento, com ferramentas, né? E é para isso que eu tô aqui, assim, a lúdica terapia, ela traz essas informações, ela traz ferramentas muito profundas que eu experiencio ainda hoje na prática. Então, a minha jornada toda é prática, né? Então, assim, eu estudei, mas assim, eu vivi muito na prática, né? Cada uma dessas etapas. Então, eu tô falando de um lugar de muita propriedade, sabe? De um lugar de alguém que abriu mão de muita coisa para chegar aqui, sabe? Abriu mão de conforto, abriu mão de uma vida que eu tinha um status, que eu tinha, né, dinheiro para fazer o que eu queria, né? Então, assim, é isso, né? A gente tem que escolher o que, que a gente quer para nós, assim. E de forma bastante consciente, sabe? Então, é uma realidade inegável, sabe? E você tem que fazer uma escolha. Você escolhe ficar de qual lado? Você vai lutar por você ou você vai se deixar levar por essa cultura, né, ignorante? Eu escolhi lutar por mim, eu escolho todos os dias, né? Então é isso. Não foi fácil. Não é fácil, mas é possível, né? E eu tenho chegado em um lugar interior muito interessante, sabe? Em que eu falo isso de um lugar de muita propriedade. Uma paz interior, sabe? Um sentido de quem eu sou, né? De ocupar o meu lugar mesmo no mundo. E isso realmente, para mim, não tem preço. Né? Toda a jornada que eu trilhei tem sido para chegar até aqui. E é sobre isso que eu trabalho na lúdica terapia, assim, né? Para chegar nesse lugar interno de força, de coragem, né? De ancoramento, de consciência, de clareza, né? E de escolha, onde você pode escolher, né? E é isso. Respondi? Respondeu, muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta também, fique à vontade para escrever, né? Se eu puder ajudar em alguma coisa. A gente vai fazer, então, na semana que vem, um aprofundamento online pelo Zoom, né? Onde, na prática, a gente vai trabalhar com a primeira etapa da jornada, que é a mãe boa demais, que é a cura da relação com a mãe e a ancestralidade feminina. Então, a gente vai fazer alguns exercícios práticos nesse sentido, né? De curar a relação com a mãe, de olhar para a mãe, né? E sempre trabalhando também com a criança interior, né, gente? Essa criança interior que eu acho que para o resto da vida ela vai estar presente, ela precisa ser acolhida, precisa ser amada, né? E redirecionada por nós. Então, é esse o trabalhinho que a gente vai fazer no aprofundamento. Eu vou deixar mais informações depois, né, abaixo. Depois eu mando para a Marjorie também esse vídeo para ela compartilhar, de repente, com vocês, que eu vi que entrou muita gente aí, né, da sua rede. E aí a gente vai dar sequência com um aprofundamento por semana ou de 15 em 15 dias, sempre trabalhando as etapas na prática.
Então, será uma cura coletiva dessas etapas, né? A cura coletiva na relação com a mãe, a cura coletiva na relação com o pai, a cura coletiva na relação com a criança, que na lúdica terapia representa a bonequinha, né? E a gente tem um método que a gente trabalha só com a bonequinha. A cura da criança, né? Na relação da criança, não. A menina sabida, né? Na relação com a mãe selvagem, esse encontro interior, como que é isso? Como que é esse resgate do fogo criativo? E por aí vai. A gente sempre fazendo exercícios práticos dentro da lúdica terapia para vivenciar essas curas de forma bem assim, bem prática mesmo. E, e é isso. Tem algo mais que você gostaria de saber? Será que eu falei tudo? Acho que eu falei demais. Falou demais, não. A gente que é mulher, às vezes a gente acha que fala demais, né? A gente tem que parar com isso. Mas É, eu fiquei só trazer esse pensamento, assim, né, que você falou. Quando você saiu desse lugar sim. onde carrega a espada, né, do lado executivo, quando você foi para o campo e viu a realidade das mulheres, viu que a realidade ela é muito massacrante, assim, para as mulheres. E eu queria falar para quem é mulher e que está assistindo essa live e que está num contexto que não é um contexto muito confortável, que está numa realidade de vulnerabilidade social, porque às vezes nesse contexto também é muito importante ter ciência dos seus limites, do que você quer para você, do que você quer à sua volta. E esse processo, essa metodologia, ela também te auxilia a saber quem são as pessoas que vão te acrescentar próximos da sua vida, né? Porque se a gente não tem uma consciência do nosso limite, do nosso eu, de onde a gente quer chegar, de quem nós somos, a gente acaba entrando, é o que a Bárbara falou, numas histórias da carochinha, do tipo, mas é seu marido, como é que você vai achar ruim ele te bater, é seu marido, seu companheiro? Sei lá, umas conversas fiadas dessa, né? Aceitar violências, aceitar espaços onde te oprime. E a gente aceita muito isso às vezes porque a gente não tem consciência do nosso propósito, do nosso valor, né? Até onde a gente pode, até onde a gente não quer chegar. E a gente aceita estar perto de pessoas que normalizam tipos de violência. Então, mesmo para pessoas que estão em um contexto de vulnerabilidade, também é possível entender qual é o seu limite e criar uma rede de apoio. Principalmente uma rede de apoio também é muito importante. E tem alguns órgãos, né? O CRM é um deles que você pode recorrer, né? Buscar também essas informações, se for preciso, buscar apoio desses órgãos que existem, que estão disponíveis. A Marjorie deve ter alguns contatos, né? Eu acho que isso é muito importante também, essa força de tomar atitude quando tem que tomar, de fazer o movimento quando tem que fazer. E você falou da questão de lutar com a espada, né? Foi muito importante aprender a lutar com a espada. Muito importante, né? Então a gente acha que o feminino, né, é só docilidade, é só ser amável, né? A gente foi criada para ser assim, né? Sorrir para todo mundo, servir a todo mundo, mas não, não é por aí não, né? A gente é a gente assumir mesmo a responsabilidade de encontrar esse outro lugar dentro de nós e saber que você não tem que aceitar tudo, que você não tem que agradar todo mundo, que você não tem que nada, você não tem que nada, né? Então, quando você chega nesse lugar, você pode fazer escolhas que sejam saudáveis para a sua vida, né? E é esse lugar que a gente pretende chegar dentro da lúdica terapia. Um lugar de propriedade interna, onde você faz escolhas saudáveis para a sua vida. Com ferramentas, né? Você pode fazer escolhas saudáveis. E o trabalho é sempre da gente com a gente mesmo, né? Às vezes a gente aponta o dedo para o outro, mas é importante saber que existe algo para ser visto. Então tem esses dois lados, né? Então é isso. Ah, que gracinha. Minha tia,
gente, fofa. Obrigada pela partilha, tia. Saudades. Né? Então, autoconhecimento, gente, autoconhecimento, uma jornada para o resto da vida, mas que vale muito a pena. Eu comecei a fazer terapia aos 17 anos, nunca parei de me trabalhar, sempre fiz diversas terapias, depois mudei para as terapias holísticas, alternativas, transitei para tudo quanto é lado nessa busca, né, de saber quem eu sou. E depois me tornei terapeuta. Então, tem uma bagagem aí para falar que realmente é um caminho que vale a pena. Não tem idade para começar, sabe? Não tem idade para começar. É um presente que você pode se dar. Um presente, né, de alto amor, né? De você começar a se amar, se reconhecer, se conhecer, né? E é isso. Não é fácil, mas é um caminho que vale muito a pena. A médio e longo prazo, você vai colher os frutos. Eu te garanto. Então, é isso. Eu queria finalizar, já que não tem mais nenhuma pergunta. Se alguém quiser perguntar, fica à vontade. Tem algo mais que você gostaria de falar? Gostaria de agradecer mesmo. Eu fico muito feliz que você traz esse relato da importância de ter uma cura coletiva. A gente está num processo mesmo de adoecimento mental que é coletivo. Atitudes como a sua, elas são muito importantes para trazer uma melhora no campo social e de saúde mental das mulheres, principalmente, que estão tão adoecidas. Eu queria agradecer pelo convite de estar aqui com você. É sempre muito enriquecedor Eu que te ouvir. agradeço. E parabenizá-la, né, pelo trabalho que você tem realizado, pela metodologia que você criou. E mais uma vez reforçar que o que precisar, a gente está aqui, eu estou aqui à disposição. E a gente segue essa jornada, essa caminhada. E convidar as pessoas também, que é da minha rede, que passaram por aqui, para poder conhecer, né, o trabalho da Baba Vargas, que é um trabalho interno, psíquico, muito profundo e valoroso e que vale a pena. É isso. Em outro momento a gente pode trazer as cartas também, né, com as pinturas para fazer o teste com as pinturas intuitivas, que é muito rico, né? Cada carta representa um personagem dos contos e tem uma simbologia específica. De acordo com a carta que você escolhe, essa carta está dizendo sobre o momento de vida, né? Sobre aquilo que precisa ser visto, sobre o seu momento de vida. Então é um processo bem rico que envolve as pinturas intuitivas, as cartas. E agora eu estou escrevendo um livro, né, que a gente vai lançar em breve, então tem muitas novidades acontecendo, assim. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de conhecer, né, essa energia maravilhosa, uma gracinha mesmo, né, obrigada por ter aceitado o convite. É muito importante para mim ter esse apoio, né? Eu não sou muito de, de falar em lives, mas dessa vez eu senti que era importante, né? Eu senti um puxão de orelha, assim, você tem que fazer mais, você tem que falar mais, você tem que se expor mais, e aí eu estou fazendo o que tem que ser feito. Mas com seu apoio fica melhor. E é isso, né? É um prazer enorme estar aqui. Fico à disposição, né, para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho. Eu sempre ofereço uma sessão experimental para quem quiser experimentar um pouco do trabalho, né? Onde a gente pode fazer de repente o teste, pode conversar um pouco. Então é isso. Eu queria finalizar com uma meditação de ancoramento com a Mãe Terra, né? Porque a Mãe Terra é essa entidade viva, né? Que nos sustenta, nos ancora, é a grande mãe. Então, é a grande mãe que está sofrendo aí muito, né, com a exploração do ser humano, com a falta de consciência. E, e a Mãe Terra é quem nos dá o alimento no plano físico que a gente precisa. Então, é muito importante estar conectados com a Mãe Terra, reconhecer e honrar, né, essa entidade que está em pleno desenvolvimento, que está indo para uma outra dimensão, e se a gente quiser ir com ela, a gente tem que respirar com ela. A gente,
Então, tem uma mestra minha que falava, respira com a terra que você vai para onde ela for. Né? Respirar com a terra é pisar na grama, né? É literalmente fazer meditações de ancoramento, estar mais próximo da natureza, né? Reconhecer mesmo, né? Os animais são um portal para conexão com a Mãe Terra, né? Reconhecer e honrar de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Então, vamos fazer essa meditação com a Grande Mãe, fechando os olhos, todo mundo. Solta o ar pela garganta. Ah, inspira o ar novo. E solta. Ah, pode abrir bem a boca, soltar a voz. Respirar é expirar. Deixar ir tudo aquilo que não serve mais. E abrir espaço no corpo e na vida para o novo emergir. Continue respirando e visualize descendo pela coluna essa energia. Passando pelas pernas, saindo pela sola dos pés e aprofundando no interior da terra. As paredes desse tubo, subindo, subindo, e você descendo profundamente, num grande tubo, até o interior da terra. Mergulha num cristal líquido, borbulhante, aquoso. Esse magma terrestre, dessa entidade viva que nos ancora e nos sustenta aqui e agora no plano físico. E fica e absorve a energia desse cristal. E vai se tornando cada vez mais forte, energizado, ancorado, enraizado. E quando estiver devidamente ancorado, energizado, fortalecido, aprofunde um pouco mais no interior da Terra e visualize ao longe um grande sol dourado. E vá em direção a esse sol, sempre respirando. Use a respiração para te conduzir até lá. Chegando cada vez mais perto, chegando cada vez mais perto, sentindo o calor dos raios do sol envolverem todo o seu corpo. E quando estiver bem próximo desse sol dourado, mergulhe nesse sol, sentindo a alegria da Mãe Terra por ter chegado até aí. Agora ela pode te ajudar. E entregue para ela tudo aquilo que não serve mais na sua vida. Padrões antigos, condicionamentos, crenças, medos, bloqueios, angústias. Peça a ela para renovar a sua vida. Pode fazer algum pedido especial, qualquer pedido. Ela é a grande mãe. E sinta o calor dos raios do sol banharem todo o seu corpo. E sinta esses raios do sol fazerem uma varredura energética no seu campo, limpando todas as áreas da sua vida, aqui e agora. E absorva esses raios do sol, se tornando cada vez mais radiante, energizada, iluminada. E quando estiver devidamente abastecida, como um grande foco de luz dourada, aos poucos, vá retornando, passando pelo cristal líquido novamente, sabendo que sempre que você quiser, poderá voltar ao colo da grande mãe. E vai subindo pelo tubo, trazendo o cristal com você até a superfície. O cristal envolve os seus pés, formando um sapatinho de cristal que vai te ancorar toda semana. Vai te ajudar a dar os melhores passos daqui para frente. O cristal envolve as suas pernas até a cintura, fortalecendo a sua base, a sua estrutura na vida. Envolve o seu tronco até o pescoço,
e cobre a sua cabeça, descendo em forma de gotinhas verde-limão pelo topo da cabeça. Beba esse santo remédio pelo topo da cabeça. E essas gotinhas vão alinhando todos os chakras, todos os órgãos, todos os corpos e todas as áreas da sua vida. E acima da sua cabeça, visualize uma grande pirâmide de luz dourada que vai ancorar a base na sua cintura. Do centro da Terra vem surgindo uma pirâmide invertida que vai ancorar a base na sua cintura junto com a base da outra pirâmide que veio lá de cima. Círculos de luz nos vértices e um grande círculo de luz dourada em torno das duas pirâmides. E desse lugar de proteção espiritual, irradia o rosa dourado do amor de Cristo do seu coração. Visualize essa energia abrindo todo o seu peito, escoando pelos braços, irradiando para as costas. Atrás de você, o lado esquerdo, a mãe, o lado direito, o pai. E toda a sua ancestralidade. Irradia o rosa dourado para cada um deles, em reverência e gratidão. E visualize um buquê de rosas. Um buquê especial. E você vai oferecer para toda a sua ancestralidade feminina esse buquê, nesse momento. Visualize a sua mãe, a sua avó, a sua bisavó, a sua tataravó, as suas tias-avó, todas elas recebendo esse buquê nesse momento. Em reverência e gratidão. E também em homenagem ao Dia das Mães. E agora visualize esse rosa dourado irradiando para frente. Para todas as pessoas que estão dentro do seu plano divino. Que estão vindo em sua direção nesse momento. Que cada uma dessas pessoas possa receber esse rosa dourado aqui e agora no seu coração. Expanda esse rosa dourado para a pirâmide, para o seu ambiente, para a cidade, para o país e para o planeta. E aos poucos, vá voltando do planeta para o país, para a cidade, para o seu ambiente e para o seu coração. E quando você sentir no seu tempo, aos poucos, vá voltando, mexendo as mãos, mexendo os pés e dando comando para o corpo acordar. E aí, como Foi foi? profundo. Foi longe, foi muito bom. Quer compartilhar? Você quer fazer alguma partilha? Nessa Como foi para experiência em você? específico, eu consegui visualizar muito bem, assim, o rosa dourado, sabe? Os dois Uhum, triângulos se juntando no plexo umbilical. Eu consegui visualizar muito bem. Isso deu uma imersão mais profunda, assim. Às vezes eu não me entrego muito, não, mas dessa vez foi. uhum, sim, sim, que bom, que bom. Então, é isso, né? Essas técnicas de proteção espiritual são muito importantes também, né? Então, a gente trabalha no nível da psique, a gente trabalha no nível do corpo e a gente trabalha no nível espiritual, Uhum. né? Então, a espiritualidade está presente, né? A gente tem também desafios no campo espiritual, especialmente nesse momento planetário que a gente está vivendo. E é muito importante ter ferramentas de proteção e limpeza, né? Limpeza e proteção espiritual. E aí, criar esse hábito, sabe? Então, trabalhar com as cores, trabalhar com as formas geométricas, as pirâmides, né? Tudo isso é muito importante.
E a gente, aos poucos, vai incluindo tudo no trabalho, dentro da lúdica terapia, porque, afinal de contas, nós somos corpo, mente e espírito, né? Então, é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Espero estar de volta em breve. Muito obrigada, querida. Muito obrigada, queridos. E então, o aprofundamento vai acontecer semana que vem. Nós vamos trabalhar com a cura da relação com a mãe e a ancestralidade feminina. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem, um WhatsApp 31986813888 ou pelo perfil Baba Vargas no direct, ou pode mandar para a Marjorie também, quem conhecer ela, de repente manda para ela e ela me passa, né? Quem estiver na rede dela. E é muito importante, gente, esse trabalho no nível coletivo, né, que vai ser no Zoom, vai ser um trabalho prático de cura na relação com a mãe e a ancestralidade feminina, que é a etapa básica, né? Que a gente precisa vencer na nossa jornada na Terra. Então, quem sentir de participar, venha conosco. O trabalho em grupo é sempre muito profundo, é muito poderoso, né? Então, Ei, tia Selma. Selma, eu vou gravar e passo para a Marjorie. Ela pode encaminhar para você o vídeo, tá? Eu vou gravar com as partes principais da live, tá bom? Então é isso, querida. Muito obrigada por tudo e a gente se vê no aprofundamento. Conto com essa presença lá. Um beijo grande, bom final de semana. Também. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.